Boa noite, como estamos todos? Otimamente bem. Deixa eu afastar esse negócio aqui, colocar mais para lá, assim fica melhor. Estamos todos bem, caminhando. Aqui estamos todos bem, graças a Deus. A casa estava cheia hoje de menino, a Camila veio para cá com as crianças. E foi um dia cheio, mas muito frio. Hoje a máxima foi 1 grau. Agora são 5 horas da tarde. A última vez que eu olhei estava 1 grau ainda, né? Então manteve uma temperatura o dia todo. De manhã talvez estivesse bom, na madrugada deve estar. Eu hoje nem nos quintais não fui, gente, para vocês terem uma ideia. Não saí nem na frente nem atrás. Amanhã eu vou ter que subir no telhado lá, aproveitar que é domingo e não tem criança na escola, para me ver trepada lá em cima, para limpar as folhas, porque tá cheio de folha lá em cima. A árvore, aquela árvore grande que eu tenho no fundo, caiu tudo, já as folhas, está até um pouquinho lá em cima. Então agora eu vou limpar a calha pela última vez nesse ano. Então, estamos aí. Eu espero que amanhã esteja pelo menos 2 graus. Eu vou subir lá em cima desse frio. Ai, Jesus. Vai fazer o quê, né, gente? Aqui ainda tá bom que é 1 grau, né? E lá na Rússia, que assim desce 15 abaixo de zero, e o pessoal ainda fica fazendo as feiras lá no meio da neve. Então, não tenho o que reclamar. Tá 1 grau, ainda tá bom. Ainda não tem neve, porque se tivesse neve lá em cima, não ia subir, né, gente? Porque escorregava e caía, e a véia não aguenta. Mas como ainda não nevou, então dá para subir lá em cima e limpar a calha mais uma vez esse ano. Hoje vamos estudar o capítulo 31 do livro de Isaías. Um outro capítulo difícil, né? Complicado, porque é a continuação desses outros que nós já estamos estudando, sobre a destruição tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul. Então, esses capítulos aqui começou, eu acho, bom, todos esses capítulos aqui, né? Depois daquela canção de louvor, de graças, né, que Isaías deu, do 27 agora até o 31, são capítulos bem complicados de estudar, porque realmente estão mostrando uma situação complicada de rebeldia do povo de Israel, com profecias para aquele momento, profecias depois e profecias agora. Então tem sido assim um espelho para a gente, né? Eu nasci, talvez eu não tenha nascido, mas eu adquiri a capacidade de observar os erros dos outros e tentar evitá-los na minha vida. Então, quando eu vejo essas profecias com relação àquele tempo e aplico para a minha vida agora, me faz nortear o meu próprio caminho. Por quê? Eu sei que todos aqueles que praticam aquelas coisas, o caminho deles vai ser aquele, não tem outro caminho, não tem outra alternativa. É o que Moisés falou para o povo e falou para Josué. Josué, quando você entrar na terra, você vai subir no tal monte e no outro monte, o monte da maldição e o monte da bênção. E você vai falar para o povo, ler para o povo o que vai acontecer com eles se eles escolherem o monte da maldição. E fala para eles o que eles vão colher e vão trazer para a vida deles, o que vai acontecer se eles optarem pelo caminho do monte da bênção. Então, gente, não tem um meio termo. Com Deus não existe caminho do meio. Não existe.
Hum, Não vou nem falar infelizmente, né? Porque se não existe é porque ele não quer que haja. E se o Eterno não deu uma opção, uma terceira opção, se é um caminho ou é outro, então não existe um caminho do meio. Não existe o cinza para Deus. O que na palavra fala? Aquele que é morno, eu vou vomitar da minha boca. Então, ou é quente ou é frio. O morno é o vomitado. Então, para o eterno não existe caminho do meio. Não existe o caminho da conciliação. Ou é paz ou é guerra. Não vai brigar comigo. Eu não tenho nada a ver. Eu não criei essa lei, não foi eu que criei. Eu não estava lá com Moisés, então eu não tenho nada a ver com o que Moisés falou e as instruções que ele deu para Josué. Não tem nada a ver comigo. Vai brigar com ele, não comigo. Eu não tenho nada a ver com essa posição deística. É a posição do eterno. É a posição do eterno. Diante disso, nós vamos estudar o capítulo 31 do livro de Isaías. Eu não escrevi esse livro não, viu, gente? Ele foi escrito há 2.600 anos atrás. 2.500, 2.600. Tem nada a ver comigo, eu só tenho 71 anos. É só para informar, viu? Ai dos que descem no Egito, ou ao Egito. Olha aqui. Ai dos que descem ao Egito. Quando o povo estava cruzando o deserto, o povo desejou voltar para o Egito. Sabe por quê? Porque quando eles viram que o caminho não seria fácil, não seria tão prazeroso, eles falaram, era melhor ficar no Egito. Gente, o Egito era escravidão. O Egito era escravidão. Mas diante da liberdade de tomar as decisões próprias, eles preferiram voltar para o Egito, porque eles não precisavam não tinham poder da decisão. A decisão era feita por outros para eles. E era confortável para eles viverem assim. Porque quando eles viram a responsabilidade da sua opção de escolha, eles preferiram vamos voltar para o Egito. Não tinha razão para Deus ficar bravo com eles. Porque o Eterno, ele é um ser aventureiro. Ele gosta de aventura. E ele não suporta covardia. Não suporta covardia. Tem uma história que eu falei ontem, ou antes de ontem, não lembro mais, que eu queria contar para vocês. Eu falei que tinha uma história para contar, né? Vou contar essa história antes de ler, porque esse capítulo é curto, rapidinho a gente estuda ele. Só tem 9 versículos. E é o seguinte. Um rabi contou essa história. Que é uma história também que é contada no Cabalá, que é contada na tradição cabalística. De que quando foi para a criação do homem de Malhut, Malhut é a terra, Malhut não a terra em si, a terra, nosso planeta Terra, mas Malhut é a criação de seres viventes, como a gente, carnais, que tem carne, humanos, humanoides, melhor dizendo, né?
Deus criou que é teste, é ferro, todas a- as entidades espirituais, os seres angelicais. E depois de toda aquela criação, tudo lindo, perfeito, né? Universos lindos, porque são sete super universos. Em cada desses 7 super universos tem os universos locais. Então, nós, dentro dos universos locais, tem os sistemas locais. E dentro dos sistemas locais tem os braços locais, e dentro dos braços locais tem os sistemas solares. Então, é uma cadeia, tá vendo? Uma cadeia. Nós estamos dentro de um super-universo. O nosso sistema local está dentro de um super-universo, tá? Nosso sistema local está dentro de um universo local e dentro de um super-universo. Então, é uma cadeia. Esses super-universos e os universos locais são de criaturas espirituais. Nós estamos localizados num sistema local e num sistema planetário. O nosso sistema local, ele tem uma média de 42 sistemas planetários que são habitados. Tem muito mais, são muito demais. Sei lá, uns 2, 3 milhões de sistemas solares, mas dentro desses 3 tantos milhões de sistemas solares só existem 42 que são habitados, e a Terra é uma delas. Não sei que tipo de seres que habitam, mas são humanoides, como a gente. Tem alma, espírito e corpo, tá? Então, esses seres espirituais que fazem parte desses super-universos, dos super-universos e dos universos locais, eles são seres espirituais, eles são seres como os anjos, querubins, os serafins, etc. Então, quando foi para a criação do universo local e dos sistemas locais, sistemas solares, a criação dos humanoides, esses seres dos sistemas do universo superior, do super universo, eles foram contra a criação de humanoides, eles foram contra. Alguns deles disseram, não, mas para que vai criar isso? Isso vai dar um trabalho para a gente depois. Aí ele fala, não, eterno, vamos deixar isso para lá, deixa isso para lá, vamos ficar só com a gente mesmo, que né, é mais fácil de organizar e de controlar e de administrar. Mas o eterno, ele gosta de aventura, ele gosta de criar, e ele disse, não, vamos criar os humanos. E o Sérgio falou, vai criar dor de cabeça, pelo amor de Deus, vai ser dor de cabeça o tempo todo, a gente só vai ter dor de cabeça com esse povo. Não é dito e feito, gente, é o que nós aplantamos, né? Mas entre os 7 arcanjos, os sete não são 7 arcanjos, são 7, como se fosse exército de arcanjos, são 7 departamentos diferentes de arcanjos. Só 2 deles aprovaram, falaram, não, vamos criar, a gente tem o poder de criar, vamos criar, né? E aí surgimos nós, essas peças lindas e maravilhosas que dão um trabalho incrível, um trabalho tão grande que no nosso universo local tivemos que ter um Messias, porque no nosso universo local, o nosso príncipe que regia o nosso universo local resolveu que ele ia se rebelar contra o Eterno. E aí
estamos aqui nessa situação completamente desligados da nave mãe. Vamos botar assim, né? Porque é uma expressão que todo mundo entende. Estamos desligados da nave mãe. Estamos isolados. Isolados. Mas para isso, por isso, nós temos todos esses profetas que foram enviados para nos mostrar o caminho de volta ao lar. É um caminho de volta, gente, que estamos trilhando. Portanto, eu digo, ai dos que descem ao Egito. Israel não voltou atrás, porque Moisés não deixou, e Deus foi eliminando, o Eterno foi eliminando os contra durante essa caminhada. Às vezes, ele eliminou muitos de uma vez só, como foi no caso daquela abertura da terra, quando Deus eliminou mais de 1.000 e tantas pessoas que entraram dentro do abismo. E depois, a praga que houve, né? E que Moisés teve que erguer uma serpente para que a matança cessasse. Quem olhasse para aquela serpente era curado. Mas quem não acreditava, morria. E é assim que Deus faz. Ele dá a oportunidade, ele dá o escape. Quem quiser aceitar o escape, escapa. Não é o que ele falou nesses versículos que nós estudamos esses outros dias atrás? Que ele é a tábua, que ele é a pedra de esquina? Então, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, que se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, mas não atentam para o Santo de Israel. Não adianta ser poderoso aqui na terra e ter cavalos e carros e casas e maravilhas, se você não atenta para o Senhor, se você não olha para o Altíssimo. Nem buscam ao Senhor. Então tem tudo, mas não tem o Senhor. Tem tudo, mas não tem o Eterno com eles. Todavia, este é sábio e faz vir o mal. Ele não retira as suas palavras. A gente tem visto muito isso no Brasil, né? Eles se acham sábios, donos da verdade. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam iniquidade. Mas os egípcios são homens e não Deus. E os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra, tanto o ajudador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Assim me diz o Senhor. O profeta falando. O profeta está dizendo, não sou eu que estou dizendo isso, não. É o Eterno que está me mandando dizer isso a vocês. Assim me diz o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pelo alarido, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e sobre o seu outeiro. O que eu tenho a impressão que o Eterno está tentando dizer aqui é que
Aqueles que fugirem para o Egito pensando que serão salvos porque tem muitos cavalos e carros, eles vão perecer. Mas aqueles que se quietarem, como a gente viu naquele capítulo anterior, aqueles que se aquietarem, ficarem na terra, quietos. Lembra numa das profecias que Isaías disse aqui, entra na sua casa, fecha a sua porta, espera a ira passar? Pois é. É isso que ele está repetindo de novo, e com outras palavras, uma outra ilustração. Porque ele que é espírito e não carne, ele que é Deus e não homem, ele vai descer. Olha aqui, ó. Descerá para pelejar pelo Monte Sião. Gente, não é nem pelo povo, é pelo Monte Sião. E sobre o seu outeiro. Como adejam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Oh, Santo de Israel, ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Às vezes eu fico pensando, o que é que tem em Jerusalém, naquele monte que é tão especial para o Eterno? O que será que o Eterno plantou ali, desde a fundação da terra, para que ele tenha tanto zelo por Jerusalém e pelo monte? Gente, eu já disse a vocês que quando a gente chega em Jerusalém, é tão bom, tão bom, tão bom, que tudo dentro de você vibra. Você olha para aquilo. Às vezes eu já fiquei em hotéis lá que a gente olha por cima, assim, que vê tudo aquilo. Gente, a energia que você recebe só de olhar por cima é a coisa mais incrível. Eu andei descalço em Jerusalém porque eu queria sentir o calor daquele lugar nos meus pés. Tenho muita saudade de Jerusalém. Muita. Gente, descerá para pelejar pelo Monte Sião, o Senhor dos Exércitos, o Eterno, aquele que criou todos esses 7 universos. Ele tem um cuidado por um monte e por uma cidade num planetinha perdido no meio do espaço. Um planetinha que crucificou o seu próprio filho. Mas Jerusalém e Sião tem alguma coisa com o Eterno e eu não sei o que é. Mas tem. Porque quando a gente chega lá, a gente sente a vibração nas próprias células do corpo da gente. Como adejam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. E ele amparará e a livrará, e passando a salvará. Ele nem vai ficar, ele vai passar para salvar. Quem vai ficar em Jerusalém são os ministros dele. E na minha percepção espiritual, quem vai ser o príncipe da terra é Melquisedeque. Aquele Melquisedeque que passou e conheceu Abraão há quase 4.000 anos atrás. E Abraão ofereceu para ele oferta e dízimo. Ele era o rei de Salém, que é Jerusalém, há 4.000 anos atrás. E na minha percepção,
do tanto que eu já estudei, Miriam, acho que ele será o nosso príncipe. Porque Yoshua, Jesus de Nazaré, ele é o governador de todo o nosso sistema local. Ele tem muita responsabilidade sobre os ombros dele. Ele não é só o nosso príncipe, ele é príncipe de 42, de outros 42 planetas habitados nesse nosso sistema local. E eu acho que Yoshua vai não coroar, mas vai estabelecer, né? Melquisedeque como nosso príncipe regente em Jerusalém. Porque é de lá que foi lá que ele viveu há 4.000 anos atrás. Convertei-vos àquele contra quem o filho de Israel se rebelaram tão profundamente. Vamos ler de novo o versículo 6. Convertei-vos àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Então, o que ele está dizendo aqui, o profeta está dizendo, vocês que são os remanescentes, vocês que vão ficar, que vão vir depois, convertei-vos a esse maravilhoso e eterno Hashem, Criador, porque os seus pais o rejeitaram, mas vocês, pois naquele dia, lá vai ele falar do futuro, naquele dia, um futuro longo, lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que as vossas mãos fabricaram para pecardes. A Assíria cairá pela espada, não de homem, e a espada não de homem a consumirá. Fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados. E a sua fortaleza cairá por causa do terror, e os seus príncipes em pânico desertarão da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Talvez por isso que tem tantas admoestações na Bíblia sobre orar pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém, porque em Jerusalém, estando em paz, toda a terra fica em paz. Chama Israel. Chama Israel. Chama Israel. Que viva Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch atah Adonai Eloheinu, Adonai Echad. A destruição vai vir um dia. Israel hoje está pelejando, mas essa peleja nem era necessária. Porque quando o Messias, quando o Eterno resolver que é hora de limpar a terra, ele vai fazer isso sem a ajuda da nossa mão. Ele vai fazer isso. Porque ele é poderoso o suficiente para fazer isso sem nossa ajuda. Nós só estamos aqui degladiando uns aos outros. Porque a limpeza real, a limpeza séria que vai acontecer, é o que ele diz aqui.
Não vai ser de mãos de homem. Quer ver? A Assíria cairá pela espada, não de homem. E a espada não de homem a consumirá. Porque cujo fogo, assim diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Então é de lá do poder que existe naquele lugar que vai consumir e vai purificar toda a terra. Não, Deus não precisa disso aqui, ó, para fazer nada. Nada. Nada, na dica de nada. Quando ele faz pelo seu próprio poder. Ele tem a natureza inteirinha aí. Não é? Um tsunami, um tremor de terra, um terremoto, uma saraiva, uma chuva de pedra, um tufão, um huracane, e vai limpando. Ele tem tudo nas mãos, tudo é dele, tudo a ele pertence. A terra, tudo. Inclusive tem uma profecia que ele fala que nós, os homens, dividimos a terra que nem é da gente. A terra é dele. E nós pretensiosamente pensamos que a terra pertence a gente. A gente que pertence à terra. Amanhã o capítulo vai ser maravilhoso. Capítulo 32 amanhã. Vamos ter muita coisa linda, maravilhosa. O capítulo de amanhã é um Saara. Não, Saara não, como é que chama? É um oásis no Saara. É isso. É um oásis no Saara, o capítulo de amanhã. Então tá, fiquem com Deus, tenham um bom sábado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.